Diz assim então o texto da palavra do Senhor, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Versículo 15 novamente, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade que tu nos deste de estar na tua casa, na tua presença. Oportunidade essa que o Senhor nos deste de render louvores ao teu santo e bendito nome, Senhor. Te agradecemos pela nossa salvação, o qual o Senhor concedeu a nós na cruz do Calvário. E por isso aqui estamos reunidos na tua casa, em louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. Que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, que sairemos ou podemos sair daqui alimentados pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é o fundamento, a tua palavra que faz com que caminhamos passos tranquilos dentro da tua vontade e do teu querer. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Os irmãos podem ocupar seus lugares enquanto meditamos na palavra de Deus. Então, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, a gente fala que é o resumo do ministério de Jesus. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Começou aproximadamente com 30 anos e foi aproximadamente com 33 anos, ou seja, durou 3 anos. Jesus, após ter sido batizado por João Batista, um batismo de arrependimento, Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, após ser tentado pelo diabo, ele voltou e iniciou a sua missão, porque observou que João estava preso. E aí, diferente do desejo dele, que era de voltar para a sua casa em Nazaré, como foi rejeitado, então, ele iniciou o seu ministério em outra cidade, e o seu ministério estava baseado nisso, que ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Então, nesse texto que fizemos leitura, que fala do resumo do ministério de Jesus, ele é resumido em 3 pontos, aonde o primeiro há um futuro já definido, ou seja, Deus deu mais uma oportunidade para a humanidade e o tempo está cumprido. Chegou o tempo aonde a humanidade seria resgatada e livre da culpa do pecado, da sentença do pecado. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele fala: quando chegou a plenitude do tempo, o tempo exato, o tempo perfeito, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o primeiro ponto há um futuro já definido. Deus disse: Jesus, vai, agora é tua vez. Ficou os 30 anos, não digo no anonimato, mas os 30 anos, seguindo a tradição judaica, a lei judaica, criado por José e Maria dentro desse contexto judaico, até que iniciou o ministério. Mas também nesse texto fala de um segundo ponto, que fala de um novo tempo chegando, e aqui eu estou falando Jesus naquele contexto falando, onde ele diz que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está voltando. Quando Jesus fala isso, que o reino de Deus está próximo, ele fala: estamos voltando a reinar novamente. Agora, novamente, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Agora tem ou vai voltar mais uma vez o tempo onde Deus será o protagonista e o Filho, o ser humano, melhor dizendo, terá novamente acesso ao Pai. Então, quando ele fala o novo tempo está chegando, o reino de Deus está chegando. E isso é concluído quando ele expira na cruz do Calvário, quando ele morre na cruz do Calvário e o véu do templo é rasgado, ou seja, um novo tempo chegou. Quando o véu se rasga, novamente o reino de Deus, a sua vontade, através de Jesus, foi novamente instaurada, novamente o seu reino. Então, quando Jesus falava que o reino de Deus está próximo, ele estava falando
quando chegar o dia aonde eu padecer na cruz do Calvário, aonde o Pai beberá do cálice, da ira, da sede que ele tinha para justificar o pecado da humanidade, ali o reino vai ser novamente protagonizado e o diabo já não terá domínio sobre todos. Não terá mais o reinado, não reinará mais sobre todos, mas novamente será instaurado um novo reino, e esse é o reino de Deus. E o terceiro ponto, que fala desse texto que fizemos leitura, do ministério de Jesus, fala que há critérios para entrar nesse tempo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então o texto se resume nisso. Há um futuro já definido, quando ele disse, o tempo está cumprido. Da mesma forma, há um novo tempo chegando, ou seja, o reino de Deus está próximo. E claro que quando Jesus estava falando, ele já estava direcionando a obra redentora na cruz do Calvário. Então, para nós hoje, esse tempo também já chegou. Foi concluído na cruz do Calvário. O reino de Deus não está próximo, o reino de Deus já chegou. E também, como da mesma forma, existem critérios para entrar. E esse critério é: arrependam-se e creiam. E é nessa parte que eu quero falar nessa noite. A gente passa dias, passa mensagem, passa vários tempos e novamente volta a isso: arrependimento e crer. E o porquê? Se nós fôssemos ou tivesse domínio sobre o pecado, nós não pecaríamos logo, não precisávamos nos arrepender. Porém, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, porque nós pecamos todos os dias. E da mesma forma, nós precisamos crer em Deus, saber que existe alguém que pode preencher todas as lacunas que existem em nós. Então, arrepender e crer sugere duas ações. Primeiro, o arrependimento. O arrependimento é entender o que está errado, faltando em você. Tem a ver em fazer um diagnóstico. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos algo que diz o que está certo e o que está errado. Nós temos um manual, e esse manual é o Evangelho. Por isso que o arrependimento também parte de Deus, porque o verdadeiro arrependimento só existe a partir do contato com o Evangelho, com a palavra de Deus. Então a gente escuta isso. E quando a gente escuta, nós fizemos um diagnóstico e percebemos: pobre homem que sou, pobre criatura que sou, eu preciso ser justificado, eu preciso da misericórdia de alguém, eu preciso ser salvo, e eu sou o mais terrível dos pecadores, e aí eu arrependo dos meus pecados. Então arrependimento tem a ver com um diagnóstico, de eu perceber o que está errado em mim, e esse diagnóstico vem a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Jonatas, aqui está teu problema, e eu arrependo dos meus pecados olhando, ali está algo que precisa ser curado na minha vida. Da mesma forma, também existe uma outra sugestão, que é o crer. O que é o crer? Crer tem a ver em acreditar em algo que supre o que está faltando em você, o que está faltando na sua vida. Nós fizemos um diagnóstico, percebemos que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo, nós precisamos em nós ser supridas algumas lacunas. E essas lacunas nós olhamos para Cristo e vemos que Ele é o que pode preencher essas lacunas. E aí, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós falamos, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Tu és o único e também Tu és suficiente para preencher todas as lacunas que existem em mim. Então, arrependimento é um diagnóstico. Crer é uma visão, é um ponto de entender que Jesus é o único que pode suprir todas as lacunas que existem dentro de mim. E a partir disso, os frutos do Espírito começam a ser gerados em mim. E aí eu começo, dia após dia, sendo então santificado, sendo restaurado. Então, o resumo disso, de arrependimento e de crer. Arrepender é o diagnóstico vindo após o confronto com o Evangelho. E dá a percepção que somos errados e que precisamos de algo. Crer é acreditar naquilo que supre o que está faltando em nós. No caso, Jesus. Quando a gente quer glamorizar o negócio, a gente usa a palavra metanoia, da mudança de mente, da mudança de pensamento. Quando Paulo escreve lá em Romanos 12, ele fala da questão da mudança da mente. Ele cita isso como uma prática. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. O Evangelho revelando o que está errado em nós.
para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse terceiro ponto é aquilo que faz com que nós possamos tomar posse do reino de Deus, vamos assim dizer, ou voltar a pertencer ao reino de Deus, a voltar a ser ouvido por Deus, a entrar no Santo dos Santos, a ter a oportunidade de novamente ter um diálogo com Deus, ter um relacionamento com Deus. Isso vem do arrependimento e do crer. E aí, quando acontece isso, quando nós temos esse diagnóstico e ação, nós temos que fazer algo, nós temos que agir. Observe bem uma árvore. Você olha para uma árvore, tem as suas raízes, tem seu tronco, tem seus galhos, tem suas folhas, depende da árvore, tem seus frutos. E você percebe que aquela árvore está sendo bem cuidada, porém ela está defasando, ela está morrendo. E você contrata um engenheiro agrônomo ou um técnico agrônomo, e você percebe que a terra onde ela está não está enviando nutrientes suficientes para alimentar. Aí você aduba, e chega a um ponto que não está, porque diferente das plantações, a gente planta soja, no ano 2 plantações, sempre soja, e depois tu reveza com trigo, depois soja de novo, milho. Por quê? Porque quando a gente fala de soja, milho e trigo, essas 3 sementes, elas sugam nutrientes diferentes, então a gente chama de virar a terra, ou trabalhar a terra. Quando você planta, você mescla. Porém, uma árvore não tem como virar, tu arranca ela, e se tu plantar ela daqui a 1 ano, ela vai estar morta, porque ela não vai estar naquela terra. Mas então você percebe que aquela terra não está enviando nutrientes suficientes para alimentar aquela árvore. Então você tem um diagnóstico, você arrependeu dos seus pecados. Agora, a partir disso, o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma atitude. Se você vê que aquela terra não está rendendo, você deve arrancar aquela árvore e plantar em outro lugar. Em um lugar onde a terra começa a enviar ou produzir nutrientes suficientes para aquela árvore. É uma analogia tão boba, mas é tão real e necessária. Essa árvore é a gente. A gente percebe que quando nós estávamos no mundo, nós estávamos plantados numa terra que nos iludia, que dava a entender que nós vamos durar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos. E chega um ponto que a gente consegue ou sente uma dor profunda, uma amargura profunda, e aí as festinhas já não são mais legal. O porrezinho aquele já não está mais legal, só me dá ânsia no outro dia, eu só fico vomitando. Os amigos já não são tão legal. Graças a Deus eu criei no ambiente de igreja, mas enfim, a gente escutava bastante coisa dos outros. E aí você começa a ver isso, e a pessoa entende que a melhor festa do mundo, acabou o show pirotécnico, a melhor festa do mundo, a companhia lá fora do mundo, já não é suficiente. E aí o que acontece? Você percebeu que aquela terra já não está dando nutrientes suficientes para você. E aí você muda de terra. E essa terra, então, você pega você que é uma árvore, você arrepende dos seus pecados, você faz esse diagnóstico. E aí você se joga para uma outra terra. E essa terra agora se chama Jesus. E essa terra começa a suprir e dar a nós nutrientes suficientes. Então você teve a percepção. Arrependimento é ter essa percepção, é entender. E quando a gente vê pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, após a vida adulta, elas não estavam no melhor dia das suas vidas. Estou feliz, a maioria. Está tão bom, tudo está legal, tudo está jóia. A maioria vem e entrega a sua vida a Jesus quando está de cara na parede, quando está ruim, quando está numa situação péssima. Aí ela pensa, tem a igreja dos crentes, tem a casa dos loucos, tem os gritão. Então ele começa a entender, será que ali tem uma solução? E aí então ele entra na casa de Deus. Dificilmente você vai ver uma pessoa que arrependeu dos seus pecados, que entregou sua vida a Jesus, no momento que ela estava visivelmente confortável. Sempre estava, ou na maioria dos casos, para não generalizar, estava aflita, estava precisando de algo. Então, tudo isso faz com que entregamos a nossa vida a Jesus, arrependemos dos nossos pecados, cremos em Deus, sabemos que Ele é então nosso único ponto que pode suprir todas as nossas necessidades. E aí após isso, o que acontece? Após esse entendimento começam a surgir alguns resultados, alguns conselhos.
Você pensa, mas essa pregação não era para alguém que se converteu ontem? Todo dia nós nos arrependemos dos nossos pecados. Todo dia nós devemos crer em Jesus e que Ele é suficiente para nós. Então essa palavra, por mais que talvez seja para aquela pessoa que recém se converteu, ela também é útil para você que tem 30 anos de fé. Não tem problema. Ela vai ser viva e ela vai ser edificante e ela vai falar contigo do mesmo modo. Então algumas coisas começam a surgir resultados. E o primeiro resultado ou conselho é que os óculos começam a ser trocados. Como assim os óculos? Novamente, fiz uma analogia. Alguém conhece aqueles óculos amarelos de empresa? Vocês já botaram aqueles óculos amarelos de empresa? O que acontece? Tem um óculos incolor, que é para proteger. Tem o óculos escuro, só que às vezes tu vai trabalhar com medições, tá? Aquele óculos escuro, ainda mais tem problema de visão, ou a idade chega, é 5, tu enxerga 50, é 10, tu enxerga 100, tudo perdido. E aí então eles arrumaram um óculos meio termo, que é esse amarelo, onde você coloca, você pode trabalhar num ambiente sozinho, olhando, e mesmo que haja réstia de solda do lado, aquilo não vai atacar os teus olhos e você vai ficar tranquilo. Só que o que acontece? Tudo aquilo, quando você coloca aquele óculos, tudo fica meio amarelado. O azul fica azul-amarelo, o rosa fica rosa-amarelo, o verde fica verde-amarelo. Vocês já tiveram essa percepção? Vocês usaram o dia inteiro um óculos? É tão ruim. Mas enfim, tudo fica meio amarelo, tu acha que está nublado, tu acha que está chovendo, e tu tira o óculos e está um sol que parece que a terra está rachando com o calor do sol. Mas tu tem aquela percepção e acha que está nublado. Existe um óculos que infelizmente é aquele óculos de outrora, da nossa vida sem Jesus, quando nós éramos tinha uma vida sem Jesus. Nós enxergávamos tudo aquilo conforme o que a sociedade apontava, conforme aquilo que o mundo apontava. Nós olhávamos às vezes com rancor, com pré-julgamentos, nós olhávamos e achávamos através daqueles óculos, nós enxergávamos a normalidade da mentira. Vocês percebem que a mentira é algo muito normal diante da nossa sociedade. É como se a gente olhar as coisas e estamos contaminados e achamos que é normal as pessoas mentirem. Você vai numa loja comprar, e aí não são todos, mas você pode ter certeza que 90% dos vendedores estão te mentindo. E eu me lembro uma vez que a gente foi comprar aquele aspirador bagaceirinho, aquele vassourinha, eu e a Marluce, na verdade a Marluce, né, porque eu nunca liguei aquilo lá e também não tenho nem interesse de ligar aquilo lá. E aí a vendedora falou assim, esse aqui é muito bom. É bom? Sim, eu tenho em casa, igualzinho, da mesma marca. E eu, que legal, né? Que bom, né? Aí é bom, sim, é ótimo e tal. Enfim, os trouxas caíram na conversa, fomos lá e compramos. Aí fomos no almoxerifado retirar o aspirador. E aí, o que acontece? Não tinha no almoxerifado, tinha somente em mostruário. Que também é algo ruim. Mas tem que ter os trouxas para os espertos viver, e naquele momento nós éramos os trouxas. E aí compramos então, só que estava desmontado. E aí a mulher pegou aquilo lá e foi montar para nós. E ela não conseguia montar. E aí ela chamou um outro colega. Deu, calma aí moça, tu disse que tu tem um aspirador igual esse aqui em casa. Tenho sim, tal. Mas então por que você não consegue montar? Se tu tem um aspirador em casa, provavelmente você conhece o produto. Talvez esse aqui, as marcas vão mudando, mudou uma coisinha aqui lá. E aí novamente você percebe, mentirosa. E aí tu tem essa percepção e você acha que todo vendedor é mentiroso, e a sociedade entende isso. O cara vai vender um carro, a pior porcaria do mundo. Tu olha aquele carro assim, caindo os pedaços. Tem mais... Como no interior falava que antigamente faziam com massa, né? Não era com resina. Se um italiano passar por esse carro, ele come esse carro, porque o italiano gosta de massa, né? E aí esse carro podre e tal. Mas o vendedor diz que é o melhor carro do mundo. E aí você acredita no vendedor e você quer ser tochado mesmo, e aí você compra aquele carro. Enfim, isso é uma brincadeira, mas surge uma normalidade. Da mesma forma, nós estamos contaminados, ou outrora estávamos contaminados com esses óculos do mundo. O mundo que diz assim, cara, tu é casado há 20 anos com a mesma esposa, sim, tu dorme 20 anos com a mesma mulher, meu Deus, e não sei o que lá, porque o mundo fala diferente. Tu não quer algo diferente? Tu não te arruma uma segunda, uma terceira, uma quarta? Imagine, uma mulher o cara já não aguenta, imagine duas ou três.
Brincadeiras à parte. A gente percebe isso e fica ruim, mas o mundo mostra, a sociedade aponta isso como uma realidade. E nós olhamos pelos óculos amarelos e achamos tudo amarelado, tudo ok. E claro, no momento que entregamos a nossa vida a Cristo, isso aí vai ser substituído e está sendo substituído em nós. As coisas começam a mudar. Em Cristo os óculos são trocados. Nós olhamos no meio do rancor a paz. Nós olhamos no momento da desesperança a esperança. Nós olhamos no momento do bolso vazio, mais uma oportunidade de Deus nos abençoar e arrumar meios para a gente consiga recursos. Então tudo isso muda. O nosso olhar já não começa a ser conforme aquilo que a sociedade impõe, mas sim como a Bíblia manda. Nós trocamos os óculos, não enxergamos amarelo como outrora. Começamos a enxergar a partir da cor da Bíblia. Aí eu não sei que cor a Bíblia tem, vamos dizer que branco então. Então, não, daí vou tomar um processo. Tá, marrom então para abraçar todo mundo. Então o nosso olhar não é mais de acordo com as minhas vontades, mas sim de acordo com a vontade de Deus. É a partir disso, a partir desse diagnóstico, desse arrependimento e da crença que Jesus preenche o nosso vazio, nos tornamos templo do Espírito Santo e começa a ser gerado em nós os óculos de Deus, a visão de Deus, os frutos do Espírito. E aí as coisas passadas vão ser caídas por terra. Não digo muitas vezes no momento, tem gente que precisa de processos. E você conhece, tenho certeza, se eu perguntar para vocês, você conhece, não um não cristão, um cristão que tem ainda os óculos do mundo, vamos assim dizer. Tem aquela pessoa que só murmura, está na igreja, mas só murmura. Tu faz isso, vamos fazer aquilo. Ah, pois é, não dá. Deus fez isso para ti, olha que legal. Ah, tá ruim o negócio. É bom, é isso. Tu vê isso com uma realidade, isso é tão normal. Infelizmente é normal. Mas isso é um processo. Essa pessoa talvez está engateando na fé, ou essa pessoa não entendeu que Deus quer trabalhar na vida dela, que Deus quer falar com ela. Então, por mais que ainda somos cristãos, somos cristãos, ainda nós estamos num processo e tem reflexo da vida de outrora que ainda existe em nós e que habita em nós. Tem cristãos que se irritam muito fácil, tem cristãos que ainda dão umas mentirinhas suaves, assim, só para participar da conversa. Tem outros irmãos, enfim, que surgem, outras visões. A mulher passa do lado, ele já começa a ter uma visão diferente, um desejo diferente. Precisa ser trabalhado. Isso é um processo, mas isso só está acontecendo porque essa pessoa arrependeu dos seus pecados e creu que Jesus era o suficiente para suprir todas as lacunas dentro de si. E aí quando nós temos o olhar de Jesus, nós percebemos uma vida sem esperança, uma vida eterna. Nós olhamos, essa vida não termina com 80 anos, 85, 70, 90, 100 e poucos. Não, essa vida é uma vida eterna, aonde eu tombo aqui, mas existe uma eternidade que eu posso morar com Deus e que eu vou morar com Deus. Você começa a ter a esperança. Na normalidade da mentira, da mentirinha básica, nós substituímos por uma vida moral, uma vida ética, uma vida íntegra. Nós, numa vida com ódio, nós aprendemos a amar, nós aprendemos a olhar a pessoa com um olhar diferente, entender por trás dessa pessoa a sua história e não julgar aquilo que ela é naquele momento, mas sim entender por que ela está falando isso. E na prática do meu trabalho eu observo muito, sempre as pessoas, as crianças que dão vontade de tu dar de voadeira nelas, são as pessoas onde as suas vidas são as mais difíceis. E aí você começa, essa pessoa é estressada, mas você começa a investigar, você aprende a amar, porque a pessoa está vivendo num ambiente horrível, um ambiente desgraçado, um ambiente, enfim, perturbador. E aí então, a partir da vida com Cristo, você tem essa percepção. Você vê aquele teu colega irritado, você começa a instigar o porquê. E você tem a sensibilidade de ainda querer conversa com essa pessoa. No mundo diz, cara, manda esse cara para bem longe. E aí, a partir de Cristo, você começa a perceber, não, naquele irritadinho ali, naquele carrancudo, naquele sem vergonha, naquele isso, aquilo, existe uma alma. E eu, como cristão e luz do mundo, sal da terra, eu tenho uma chance de falar de Jesus para essa pessoa, de mostrar, tua vida não está tão ralada assim, ainda há uma esperança, ainda há algo novo para acontecer em você. E aí você começa a amar as pessoas, você começa a olhar as pessoas com carinho.
Às vezes falo, Jonas, por que tu tem tanta paciência? Nem eu sei. Em alguns momentos eu explodo, principalmente mais com pessoas que eu não conheço. Mas com pessoas que eu conheço eu evito explodir e tenho bastante paciência. E eu vou te falar assim, escuto coisas que os outros do lado me avisam e eu não consegui perceber que a pessoa me ofendeu. E aí eu sou santarrão? Não, talvez uma percepção de que, como uma função, como um pastor, eu tenho que olhar para essa pessoa, não ter pré-julgamentos. E aí, se eu transmito também para a minha outra profissão, a mesma coisa, olhar sem pré-julgamentos. Isso é uma visão que nós temos a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, ou devemos pelo menos ter. E se não tivermos, temos que buscar amar antes de odiar. Na verdade, nunca odiar, mas ter essa percepção de amar. Da mesma forma, nós mudamos na normalidade da traição. Neste mundo onde a masculinidade está sendo ferrada, nós honramos a nossa esposa, nós honramos o nosso esposo. Nós olhamos e percebemos, Deus me deu essa pessoa e ela já é suficiente para mim. Por mais que o mundo pregue algo diferente, eu estou com um olhar a partir de Cristo, e esse olhar diz para mim amar a minha esposa. Esse olhar diz para eu amar o meu esposo. Esse olhar diz para eu honrar a minha casa, e muda todo o contexto que vivemos. Isso também parte de uma mudança de óculos, uma mudança de visão, de uma mudança a partir do arrependimento e da crença. Então nós começamos a olhar as coisas a partir de Deus. Isso começa a surgir, é um processo. São os frutos gerados pelo Espírito Santo. Mas o que acontece? Por que a gente disse antes, eu disse antes, que nós devemos arrepender todos os dias? Porque existem ainda pessoas, cristãos, e eu também incluo nesse grupo, que não percebe as suas falhas, que não percebe os seus defeitos, que não percebe que precisa ser transformado, que não percebe que estão usando os óculos de outrora, que precisam buscar em Deus essa cura, precisa buscar em Deus essa solução. E é interessante, tem uma piada, mas muitas vezes tem cristãos que são assim, principalmente no diálogo com seus pastores ou com seus líderes. Tem um caso, fala um cara e diz assim, a família vem consulta a um terapeuta, nós temos que resolver um negócio aqui. Eu tenho um filho e o meu filho só pensa em carro. Tudo enxerga carro. Ele precisa ser curado, tudo na vida é carro. Cara, essa piada não é carro, é uma outra coisa, mas eu vou contar como carro para ela ficar mais leve. E aí, ele aceita então consultar para fazer o diagnóstico. Então vai lá, o terapeuta explica, então é o seguinte, supostamente, você tem essa percepção de que tudo na vida para você é carro, focado, carro. E aí então não vamos fazer um teste, aí vai o terapeuta e desenha um círculo no quadro. O que tu enxerga aí? Ele olha assim, olha, eu enxergo o pneu do meu carro, eu enxergo as rodas do meu carro aí nesse círculo. Aí o terapeuta começa a desconfiar, eu acho que é verdade. Vai lá, apaga e desenha um quadrado. E o que você enxerga aí? Eu enxergo o capô do meu carro, igualzinho o capô do meu carro. Sem tirar nem colocar, igualzinho o capô do meu carro. Aí ele, vou ter que fazer o último desenho para me ter percepção de que de fato existe esse problema nessa pessoa. E aí ele vai, apaga tudo e desenha um triângulo. O que tu enxerga isso? O cara olhou assim, isso aí é um triângulo. E aí o terapeuta já começou a ficar aliviado. Glória a Deus, ele enxergou algo diferente, é um triângulo. Ele, sim, é o triângulo mesmo que está guardado no porta-mala do meu carro e eu uso quando furo os pneus. Aí o terapeuta fala bem assim, olha, é o seguinte, realmente tu tem esse problema, essa obsessão por carros, então a gente vai ter que iniciar o tratamento. E ele fala, eu não vou iniciar o tratamento porcaria nenhuma. O terapeuta, mas por quê? Assim, cara, tu desenha 3 carros aí, quer que eu não fale e não comente nada sobre carro. Mas o terapeuta não desenhou carros, ele desenhou objetos aleatórios, mas aonde a pessoa só enxergou o carro. Mas no momento do tratamento ele disse, não, eu não olhei carro. Você que me induziu a mim ter essa percepção de olhar somente carro, porque tu desenhou 3 figuras de carros. Ou seja, a pessoa tem tanta obsessão por algo, que por mais que o outro desenhou um círculo, um quadrado, um triângulo, ele achou que o outro ainda induziu ele ou estava induzindo ele a olhar um carro. A mesma coisa acontece com pessoas cristãs que têm algo na sua vida que precisa ser curado, que precisa ser transformado, mas essa pessoa busca ajuda
e no momento do confronto, e essa ajuda pode ser de uma pessoa, principalmente da palavra de Deus. E aí no momento do confronto ela diz, não, a palavra está errada, eu estou certo. E aí novamente o Espírito Santo começa a dizer, mais um trabalhinho para mim, mais uma demanda para mim. Então nós precisamos ser curados e nós precisamos entender as nossas fragilidades e principalmente perceber que dia após dia nós somos transformados ou devemos ser transformados. E aquilo que de outrora reinava não pode reinar agora. Mas só um pouquinho. Não pode reinar agora. Aquilo que induzia você a pecar, aquilo que induzia você a viver uma vida fora dos princípios da palavra de Deus, tem que ser exterminado de você, tem que ser retirado da sua vida, você tem que ser mudado. Então tudo é um processo. Segunda ação que começa a surgir após o momento que entregamos a nossa vida a Cristo, que é a manifestação da glória de Deus. Quando eu falo glória de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus, o contato com Deus, a intimidade com Deus, ela vai estar totalmente ligada à forma como eu estou vivendo. Mas a salvação parte somente de Deus? Sim. Mas o efetuar, o mostrar a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, da sua vontade, é baseado, está ligado à forma como você está vivendo com Deus. E aí por isso que existe a pessoa que tem mais percepção de ouvir Deus e o outro que Deus está gritando aos seus ouvidos e não consegue ouvir Deus. E como tem isso? Como é que pode acontecer isso? Pense bem, você já tem o diagnóstico. Quando em contato com o Evangelho você se arrependeu dos seus pecados. Correto? Você tem esse diagnóstico. Ou vocês vêm na igreja aqui só para escutar um louvor e a palavra? Ou para rever amigos? Acho que não, né? Você vem no contato na igreja para quê? Porque você tem uma percepção, você fez um diagnóstico e você arrependeu dos seus pecados. E você está na igreja para que dia após dia você arrependa ainda dos seus pecados. Vai seguindo uma sequência. E mesmo então, a partir dessa percepção, isso faz com que mesmo nós não tendo domínio sobre o pecado, nós não tendo como controlar o pecado, nós temos a percepção daquilo que é pecado. Quando eu falo daquilo que é pecado, eu falo dos pecados voluntários. Porque a palavra de Deus mostra, o Espírito Santo nos mostra aquilo que é pecado. Pense bem, Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, Paulo sabe o que é certo, o que é errado. Como é que ele pode dizer que dentro dele não habitava bem algum? E aí ele segue, pois o querer, o bem está em mim, mas o não realizar. Eu quero fazer o bem, mas involuntariamente eu pratico o mal porque eu sou um pecador. Mas o que eu quero dizer com esse texto? Que Paulo teve a percepção do que é certo e o que é errado. E nós também temos a percepção do que é certo e o que é errado. Então, na cruz nós fomos livres da sentença do pecado, nós fomos regenerados, nós fomos gerados novamente, nós voltamos a estaca zero. Deus diz assim o seguinte, game zerado, tua vida agora começa tudo de novo, a culpa dos pecados que era para cair sobre os teus ombros não caiu mais, e os próximos pecados que ainda você vai fazer também não vai cair sobre os seus ombros a sentença, você foi regenerado, nós voltamos à estaca zero, nós voltamos no jogo número 1, na fase número 1, aquela fase que Adão e Eva pularam lá, acharam que iam para a fase 100 e na verdade ficaram parados. Aquele jogo, aquele momento onde eles viviam o período da inocência sem pecado, a partir de Cristo nós voltamos a ter esse jogo. Só que nós voltamos livres do pecado, que eu falo no sentido da sentença, mas não da influência do pecado. Por isso que nós somos regenerados. Após isso nós somos santificados. E esses santificados é um processo, dia após dia nós somos santificados. Nós somos chamados de santos. Paulo fala aos santos, porém nós não somos santos. Não tem nenhum santinho aqui. Também, não sou nem um pouquinho santo. Ninguém em nós é santo, mas estamos num processo de santidade que vai ser concluído quando Cristo voltar e buscar a sua igreja, que aí nós seremos glorificados. Então nós temos essa percepção. E logo entendendo isso, que nós estamos num processo de santificação,
E aí Paulo fala naquele sentido de gradativamente, que ele fala, e todos nós com o rosto descoberto, ou seja, arrependidos, justificados, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, num processo, na sua própria imagem, ou seja, estamos voltando a ser a imagem de Deus, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. Então nós sabemos o que é pecado e que estamos em um processo. Por isso, conseguimos tentar viver uma vida de maneira que atraímos a manifestação da glória de Deus. Nós não conseguimos evitar os pecados involuntários, porém nós conseguimos tentar evitar os pecados voluntários. E fazendo isso, nós estamos atraindo a glória de Deus. Nós estamos atraindo a manifestação de Deus para nós, quando nós tivermos essa percepção de evitar, de viver uma vida íntegra. É interessante que o jogo cristão é um pouco inverso. Quando você está perdendo, ou na verdade é um jogo bem real, quando você está perdendo o combate, uma luta, vamos trazer para um jogo, o que você faz? Quando seu time está mal e seu time não ganha, o que você faz? O que o presidente deve fazer? Ele deve reforçar, ele vai alimentar o time, ele vai trazer um jogador melhor, correto? Vai trazer um jogador melhor para que talvez no ano que vem o time dispute o campeonato melhor. Da mesma forma é nós, quando nós não conseguimos vencer as nossas batalhas, quando nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades, o que a gente faz? Desiste do jogo? Não, a gente nos alimenta. E o que é o alimentar? O alimentar é os frutos do Espírito gerado em nós, para que a gente possa ficar firmes, fortes, sadios, para vencer as batalhas, para vencer as dificuldades, para vencer as afrontas do diabo contra nós. E aí quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos viver uma vida, teoricamente, ou na tentativa de viver uma vida íntegra, a manifestação da glória de Deus começa a ser realizada na nossa vida. E quando eu falo de manifestação, eu não estou falando muitas vezes do sobrenatural, do profético, da ativação. Ativação, eu sou ativo. Enfim, de toda essa questão, não. Deus começa a manifestar a sua glória perante você nas mínimas coisas, mas que, somando tudo, você percebe que você não está sozinho. Então isso é a manifestação da glória de Deus. A manifestação da glória de Deus é quando você transmite o evangelho a partir da sua vida. A manifestação da glória de Deus é quando no mês você está mal, no outro mês você percebe que Deus te abençoou, você percebe que Deus estendeu a mão em relação a você. Você percebe a manifestação da glória de Deus quando está passando por uma enfermidade, ou alguém próximo está passando por uma enfermidade. E aí você percebe que no outro dia, na outra semana, no outro mês, você está curado. Isso é uma manifestação da glória de Deus. Nós vemos dia após dia a manifestação da glória de Deus, mas tudo isso está relacionado conforme a nossa vivência, a nossa comunhão. Isso que atrai a manifestação de Deus. Essa busca faz com que nos aproximamos de Deus. Faça o exercício de orar 5 minutos. Tem gente que falou assim, pastor, vamos voltar àquela campanha de 15 minutos, sei lá o quê. Acho que era 15 minutos de oração e tal. Porque aquilo foi muito bom, aquilo uniu, aquilo edificou. E aquilo, na verdade, era uma sugestão para a gente seguir uma vida de oração. Quando você faz isso, você cria essa rotina, você percebe que você começa a ficar mais próximo de Deus e você começa a enxergar as coisas e ter a percepção das coisas. Mas tudo isso tem a ver com aquela questão de buscar mais a presença de Deus. A manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, está alinhado com a forma que estamos vivendo. E aí, se nós buscarmos isso, nós vivemos uma vida em oração, nós vivemos uma vida próxima a Deus, uma vida íntima com Deus, nós começamos a perceber a manifestação de Deus na nossa vida, nos avisando dia após dia o que fazer e o que deixar de fazer, o que falar e o que deixar de falar. E aí nós somos guiados por Deus. Nós devemos fazer isso, nós devemos entregar a nossa vida e dizer, Deus, agora é Tu que reges sobre nós. E colocar o nosso eu de lado, colocar o nosso eu sem, ou em algum momento, opinar sobre algo. Entender e perceber, Deus, é a Tua manifestação, é a Tua voz que eu quero ouvir para eu prosseguir. Amém, irmãos?
Convido você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Não há como a gente entender que nível nós estamos nesse processo após entregarmos a nossa vida a Cristo. Mas a gente deve ter a percepção, ou buscar em Deus a percepção daquilo que é errado ou que está errado em nós e buscar a cura para que a gente seja transformado. Entenda que a tua busca, o teu comprometimento com Deus, a tua devoção a Deus é o combustível para a manifestação da glória de Deus. É o combustível para que faça Deus falar contigo. Eu vou te dizer, não é que Deus não queira falar contigo. É porque muitas vezes o teu eu está tão grande que você não consegue enxergar, ou melhor, ouvir Deus falar contigo. Mas aí então, quando você busca a Deus, você se rende a Deus. A nossa busca, a nossa adoração é algo de rendição. Nós, quando chegamos diante de Deus, nós estamos nos rendendo diante dele e dizendo: o meu eu está sendo crucificado contigo. As minhas ideias e sugestões estão sendo crucificadas contigo para que a tua vontade seja realizada em mim, para que o teu querer seja efetuado em mim. E aí, quando a gente tem essa percepção, quando a gente faz isso, a gente vê Deus falando conosco, Deus agindo, Deus trazendo para nós algo bom, nos guiando, trazendo, mostrando o caminho que devemos trilhar, o caminho que devemos caminhar. E é isso que você deve buscar na sua vida. Tenha essa percepção, busque esse comprometimento. E entenda que tudo isso é um processo que veio a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus Cristo. E eu tenho certeza que até o último dia da tua vida, você vai buscar a presença de Deus. E você vai perceber que ainda tem algo a ser curado dentro de você. Ainda tem algo a ser transformado diante de você. Em você, melhor dizendo. Então busque, tenha esse comprometimento com Deus. Feche seus olhos então, vamos fazer uma oração. Após isso a gente vai fazer um louvor. Oramos ao Senhor, nosso querido e amado Deus. Nós chegamos, ó Pai, mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que precisamos de Ti, que precisamos da Tua misericórdia, que precisamos do Teu amor, que precisamos da Tua graça, Senhor. A cada dia descobrimos que somos cada vez mais pecadores e precisamos do Teu amor, precisamos do Teu sangue nos purificando de todo pecado. E tudo isso faz com que nós nos constrangimos diante da Tua presença e buscamos e desejamos querer viver uma vida conforme a Tua vontade e o Teu querer. E a partir disso nós sabemos que a manifestação da Tua glória, a Tua voz, o Teu querer, o Teu efetuar vão ser mais claros diante de nós, vão ser mais objetivos diante de nós, porque tudo isso depende do momento aonde o nosso eu está quebrantado, quando o nosso eu está sendo moído. Quando isso acontece, é sinal que nos rendemos a Ti e a Tua glória começa a ser revelada em nós, o Teu poder começa a ser manifestado em nós, a Tua voz começa a ser ouvida pelos nossos ouvidos, a Tua palavra começa, Senhor, não apenas chegar ao nosso coração, mas ficar gravado em nosso coração, para que nós possamos viver uma vida conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nessa noite eu quero orar por cada um que aqui está nessa noite, pedindo que o Teu Espírito Santo toque em cada coração, pedindo que o Teu Espírito Santo fale com cada um que aqui está, que o Teu Espírito Santo mostre e revele a Tua vontade, mostre e revela o Teu querer, para que Tua glória seja manifestada na vida de cada um, Senhor. Eu oro e intercedo e peço que o Senhor venha visitar a cada vida, que o Senhor venha abençoar as suas casas, que o Senhor venha abençoar a sua vida profissional, o seu trabalho, o seu emprego, os seus estudos, que Tu, Espírito Santo, Senhor, possa guiar, possa, Senhor, direcionar a cada um para caminhar conforme a Tua vontade e o Teu querer, como da mesma forma com os Teus anjos, Senhor, possam estar acampados ao redor dos Seus, cobrindo e livrando de todo o poder do mal, de todo o poder do diabo, de todo o poder das trevas, para que possamos viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo, uma vida saciada por Ti, uma vida, Senhor, caminhando no centro da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, porque este é o lugar que devemos andar, é este o melhor lugar que podemos andar, Senhor, conforme o Teu querer, não conforme o nosso.
E por isso nós clamamos por cada um, Senhor. Nós oramos intercedendo por cada vida neste lugar, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.